Olá, moçada, entrando no ar mais uma edição do Radar, o programa feito para ti com o que há de melhor na música, na arte, no cinema e na cultura pop aqui no Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo, direto do Morro Santa Teresa, chegando aí para ti pelas ondas do Canal 7 ou pela rede no site tve.com.br. Hoje o cardápio está especialmente bom para quem curte a sétima arte, com as dicas da nossa colega Jaqueline Chala, da FM Cultura, e um papo aqui sobre uma mostra de cinema e direitos humanos que rola lá no espaço Força e Luz. Na parte musical, hoje tem uma dica super especial de show e uma seleção topzera de videoclipes para ti. E a gente começa trazendo os detalhes da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, um ciclo que vai levar filmes com temas de diversidade, justiça social e dignidade humana para a telona do espaço Força e Luz, no centro da capital. Quem nos conta mais sobre esse rolê é a gestora de comunicação do Força e Luz, a Melissa Terres. Melissa, muito bem-vinda ao Radar. Eu que agradeço. O Força e Luz é um gerador, né, de energia cultural, né, um espaço que vem promovendo, né, diversas ações e contribuindo para políticas públicas na cultura, na educação, enfim, nos direitos humanos. Sim, com certeza. Continuamente, né, o ano todo, né? Fala um pouquinho para a gente desse espaço e dessas ações. Assim, o Força e Luz, dentro dos outros centros culturais aqui de Porto Alegre, a gente pode falar que ele é muito diferenciado, porque ele tem justamente essa pegada de produzir ações muito diferentes uma das outras. Lá dentro a gente tem o Museu da Eletricidade, tem o Memorial Érico Veríssimo, e além disso nós temos salas que são específicas para oficinas, a gente tem um auditório que a gente faz tanto teatro, apresentação de música, e também temos galerias de exposição. Então, é um museu, é um espaço expositivo, é um espaço de oficinas. Ele tem um tipo de programação que é realmente muito diferenciada e muito completa. Então a gente até brinca lá dentro que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, tá, mas isso aqui é do museu, isso aqui é da galeria, da onde que é isso daqui? Programação sempre acessível, né? Sempre crítica também e sempre diversa, né? Sim, né, especificamente gratuita. A gente tem como missão lá dentro que a arte tem que ser algo extremamente aberta para todos. Então, todas as nossas programações lá dentro, seja produzidas pelo espaço, pelo menos, seja uma oficina, seja um cinema, sempre é gratuito e o público pode acessar assim de forma livre. E essa mostra ela integra, na verdade, a quarta edição de um projeto que é da casa, né, que é o Força Luz Cinema. Fala um pouquinho para a gente sobre este projeto especificamente e sobre como rolaram as outras edições por lá. Assim, o Espaço Força e Luz, ele por muitos anos foi da CE, chamado CE, Centro Cultural Érico Veríssimo, e em 2020 ele acabou se transformando o Espaço Força e Luz. A gente se tornou uma instituição própria, privada, e em 2020 foi a pandemia, 2021 a gente voltou presencial, e uma das primeiras coisas que a gente fez enquanto programação foi pensar uma mostra de cinema. E através disso nasceu o Força Luz Cinema, que esse ano está na sua 4ª edição. E todo ano a gente faz parcerias com outras mostras do Brasil inteiro. Então, por exemplo, ano passado foi uma mostra que era só sobre cinema infantil. Era curtas do Mercosul que eram só sobre cinema infantil. Então a gente só trouxe escolas, a gente tinha outro público. Esse ano a gente está em parceria, o 4º Força Luz Cinema, está em parceria com a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é uma ação que está sendo promovida pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, junto da Universidade Federal Fluminense. Então, é uma mostra que a gente, obviamente, está recebendo escolas, está recebendo público externo, qualquer interessado, mas que o ponto dele é mostrar curtas que tenham alguma relação com os direitos humanos. Propõe, né, essa reflexão sobre os direitos fundamentais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa curadoria. Ela foi feita, na verdade, houve uma chamada pública, né? Isso é um projeto nacional que está percorrendo todas as regiões do Brasil. O que tu pode adiantar para a gente Um spoilerzinho. Spoilerzinho mesmo, assim, de títulos, enfim, principalmente a questão temática, né? Acho que é o mais relevante aqui. Assim, essa curadoria ela foi feita pelo próprio Ministério. A gente recebeu já essa curadoria meio que pré-pronta, a gente só foi selecionando os que a gente queria de fato mostrar. E além disso, a gente também vai trazer um que é fora da mostra, que nós tínhamos contato do diretor e da galera que produziu o curta e decidimos trazer porque se encaixava dentro da proposta. Muitos dos filmes, eles trazem basicamente vivências diferentes dentro
da cultura brasileira. Então tem filmes que falam sobre os ribeirinhos, tem filmes que falam sobre a vivência na favela, tem filmes que falam sobre a vivência indígena. São filmes que basicamente mostram de alguma forma uma vivência diferente, tentando mostrar esse espectro de como é que é ser cidadão e como é que os direitos humanos se entra dentro da nossa comunidade. E além nessa programação, né, ela entram curtas, entram médias, entram longas e também rola ações formativas, né, atividades formativas e rodas de conversa, né, Melissa? Quem é que vai estar participando? O que vai acontecer por lá nesses momentos aí, nessas atividades? Assim, a mostra em si, a mostra de cinemas e de cinema e direitos humanos, ela vai estar acontecendo de vários formatos diferentes no Brasil inteiro. A gente específico, para poder encaixar na nossa programação e no nosso perfil de espaço, a gente decidiu mostrar somente curtas. Então vai ser das 2 até as 4 da tarde, os 2 dias que vão acontecer. E vão ser curtas um atrás do outro, vários curtas de temáticas diferentes. E no final de cada dia de apresentação a gente vai ter uma mediação. Lá dentro a gente tem um núcleo que é específico para atividades educativas. E a galera que trabalha dentro desse núcleo vai fazer uma mediação com o público. Vai ser uma conversa, vai ser assim uma ação para a gente refletir sobre o que a gente acabou de assistir. Então vai ser uma mediação que vai ser feita depois de cada evento. Eu vi um reel ali, né, no teu Insta que tu destacas justamente o agente secreto, né, premiado em Cannes ali, o Wagner Moura, né, melhor ator, e justamente tem esse pano de fundo também, né, da ditadura militar, um período em que os direitos humanos, né, foram violados, e tem outros filmes, né, que resgatam justamente esse período, né, recentemente, né, Melissa? Sim, com certeza. A gente está aqui no cinema brasileiro, especificamente falando, a gente está numa leva de filmes muito bons. A gente teve ano passado Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar, ganhou muitas premiações, e agora esse ano especificamente o nosso grande brilho está sendo Agente Secreto, que assim, relacionando um pouco com essa mostra, também mostra um pouco uma vivência diferente dentro de uma vivência brasileira, dentro de uma cultura diferente, e que tem a ver com essa coisa que a gente tem de querer viver uma vida com dignidade, que inclusive é a temática da 14ª Mostra de Cinema desse ano. Viver com dignidade é um direito humano. Falando em rios aí, né, tu também és influenciadora, né, tens esse lado aí, e tu pegaste um nicho muito, muito curioso, né, que é fofocas sobre arte, sobre a cultura pop, né. Sim. Fatos pitorescos, né, fala um pouquinho pra gente aí sobre esse lado, a tua formação também, né, passa por aí, né. Até me surpreende, eu não cheguei a falar sobre essa fofoca. Mas assim, eu pessoalmente, Melissa, eu sou muito nova, tenho 23, e a minha geração em específico, eu não sei se é só minha, eu vou falar pela minha geração, tá? Mas a gente tem essa necessidade de comunicar as coisas, a gente tem essa necessidade de falar com o outro e dar a nossa opinião, né? E então, eu faço artes visuais na URGS, licenciatura, trabalhei como professora por muito tempo, e desde antes de ser professora, assim, na época de pandemia, eu comecei a gravar vídeos contando o que eu aprendi na faculdade. Assim, porque eu sou meio encantada com educação. Eu descobri as coisas e eu pensava, meu Deus, eu tenho que falar para alguém. Então, hoje em dia, eu trabalho na comunicação do Força Luz, trabalho com a instituição e também trabalho fazendo os meus próprios vídeos, assim, dou minha letrinha sobre as coisas, sabe? Seja cultura pop, seja especificamente a história da arte, seja qualquer coisa relacionada à cultura que seja interessante passar para frente. Pode-se dizer assim. Muito legal, muito legal. Faz o convite para o povo aí também, como é que o pessoal faz para participar, atividades gratuitas, tem que se inscrever ou não, como é que funciona? A mostra em si, ela é completamente gratuita, como eu falei antes, a gente, enquanto instituição, tem esse intuito de fazer coisas gratuitas. E ela vai acontecer na próxima semana, dia 17 e 18, é uma terça-feira e uma quarta, e ela vai ser das 2 às 4 nos 2 dias. Lá no nosso site da instituição, flcultural.org.br, se tu rola assim um pouquinho para baixo, justo na capa, já está a imagem lá do quarto Força Luz Cinema, e tem escrito um clique aqui. Tu vai clicar e vai direto para um formulário que vai ser para te fazer a tua inscrição para poder participar da mostra. Esse formulário é muito importante, sim, evitem, falando para o público em geral, evitem chegar lá assim só para poder ver, porque a gente precisa da inscrição para ter uma noção de quantas pessoas vêm, porque tem muita escola se inscrevendo, então tem muita gente que vai de bando, é super importante se inscrever no formulário. A gente aceita tanto escolas, grupos grandes que têm alguma relação com o educativo, quanto o público que só esteja a fim de ver. A gente está recebendo assim, todo tipo de inscrição.
Legal, legal. Parabéns aí pelo seu trabalho, né, como gestora Obrigada. de comunicação lá do Força e Luz, também como influencer, né, de fofocas sobre fofocas. história da É arte. sempre bom fofocar. Valeu, Guria, muito obrigado. Obrigada. Vamos dar largada na playlist musical de hoje. Para começar a brincadeira, tem o clipe da Vulva Quântica. Essa banda vem lá de Canoas e já está nativa desde 2010, propondo uma mistura do bom e velho rock gaúcho com toques de punk e música experimental. Então, também com o passaporte carimbado para tocar aqui neste palco sagrado nos próximos dias. Vamos fazer o aquece, então. Confere aí o vídeo dos caras para a faixa Bugrão e em seguidinha a gente volta. Mago amigo meu que estudou pra ser sacerdote, ateu, depois saiu do monastério, mergulhou na noite em Sapucaia, bares e bebidas com seu violão. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mas ele já tinha aprendido todas as artes eruditas e tornou-se então da música. O grão é do rock and roll. O grão é do rock and roll. Sacerdote ateu, depois saiu do monastério e mergulhou na noite em Sapucaia, bares e bebidas com seu violão. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mas ele já tinha aprendido todas as artes eruditas e tornou-se então amante da música. O grão é do rock and roll. 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 É do rock and roll. Estamos de volta com o Radar aqui na TVE e chegou a hora do comentário de cinema da produtora e apresentadora do Na Trilha da Tela da FM Cultura, nossa parceiraça Jaqueline Chala. E aí, Jaque, muito bem-vinda. Então, olha, sem querer eu peguei uma pauta que tem a ver com a Mostra Cinema e Direitos Humanos, que esse filme que está em cartaz na Cinemateca Capitólio, às 5 da tarde, se chama A Procura de Martina, da Márcia Faria. É o primeiro longa-metragem dessa diretora que é brasileira, mas que trabalha aqui com um elenco misto. Tem duas grandes atrizes argentinas e duas atrizes brasileiras. A protagonista é a Mercedes Morán, aquela atriz sensacional que fez O Pântano, fez Neruda, fez Diários de Motocicleta e que aqui faz o papel justamente da Martina, que é uma das avós da Praça de Maio. Detalhe, ela está à procura do neto, a filha dela foi sequestrada e morta pela ditadura militar argentina e ela está à procura do neto e ela recebe a pista de que esse neto pode estar no Brasil. E ela resolve ir atrás do neto justamente porque ela está sentindo os primeiros sintomas de um Alzheimer.
Então, assim, ela sabe que ela tem muito pouco tempo para localizar esse neto e para tentar resgatar o laço que a liga, né, a essa criança. E ela resolve ir, mas ela já está absolutamente sem condições, inclusive, para isso. Mas ela vai lá e as amigas dela, no fim, têm que ir atrás dela, justamente porque ela já anda num mundo, assim, que, aliás, eu acho que é o maior simbolismo desse filme, né? O mundo do esquecimento, em que a pessoa vai se perdendo entre lembranças antigas. Em certos momentos ela aparece ali convivendo com o marido, convivendo com a própria filha que ela perdeu, quer dizer, ela está convivendo muito mais com lembranças antigas do que com a realidade que ela vive no momento. E claro, né, isso a deixa absolutamente perdida, né? E ela vai para o Rio de Janeiro, lá ela tem a ajuda de algumas pessoas, entre elas a personagem da Luciana Paz, que é uma das brasileiras envolvidas na história, e também ela encontra a Carla Ribas, que seria a mulher do militar que adotou esse neto, né? E claro, o filme se desenvolve em todo esse meandro assim, de uma pessoa que está sofrendo da doença do esquecimento, né? E que, ao mesmo tempo, procura resgatar uma memória, né? E o filme é absolutamente simbólico e belíssimo nesse sentido, em torno de coisas que a gente... de uma memória social, né? De coisas que a gente aparentemente esqueceu também, né? Haja visto os últimos acontecimentos políticos no país, né? Parece que nada disso aconteceu e as pessoas sofrem de um Alzheimer coletivo. Então, o filme é justamente sobre isso, sobre esse simbolismo, né? Tanto que a procura de Martina, ele tem um duplo sentido também, né? Pode ser a procura que ela empreende, mas a procura por ela mesma, né? Por ela mesma, perdida nessas memórias que ela tem. É um baita filme, está em cartaz lá na Cinemateca Capitólio, às 5 da tarde, poderia muito bem fazer parte dessa mostra, só que a mostra é só curtas, né? Eu vi que a menina estava falando. Bom, e eu volto a falar de cinema no sábado, às 6 da tarde, com Na Trilha da Tela, destacando o longa-metragem O Canadá, Richard Gere, de volta às telas, com a música do Phosphorescent, que é o pseudônimo do músico norte-americano Matthew Hawk. A gente vai falar desse filme que acaba de entrar em cartaz aqui em Porto Alegre, O Canadá. Valeu, Jaqueline Chala. Fechou todo, então, aqui, né, com a nossa pauta de hoje. Foi tudo combinado, né, Jaque? Tudo combinado, sem querer. Na Dica Cultural de hoje tem a chegada de um super nome da MPB aqui em Porto Alegre. Confere aí. Estamos vivos. Uma voz que carrega um baita legado, mas com identidade e estilo muito próprios. Filho da cantora Cássia Eller e com timbre levemente parecido, Chico Chico tem um trabalho autoral sólido e que tá chegando a Porto Alegre. Denso mar profundo afunda fogo o céu. No currículo, o cara tem um disco com a banda 2-0 Vargem Alta, várias parcerias com nomes relevantes da nova MPB, 2 discos solo e uma indicação ao Grammy Latino. Acorda e brinca de manhã. Foi fulminante como um raio em noite. Então anota aí, Chico Chico toca em formato trio acústico nos dias 20 e 21 de junho, no espaço 373 aqui na capital. Tu pode comprar teu ingresso antecipado na plataforma tri.rs. Ao sofrimento. Chico Chico, um dos nomes da nova MPB, imperdível, hein? E uma das grandes bandas do pop rock gaúcho tá com novidades. Depois de 3 anos sem lançamentos, a Jingle soltou na semana passada a inédita Dúvidas, que tem uma pegada groove bem marcante e um clipe cheio de referências aos anos 70. Vale lembrar que o grupo está comemorando também 10 anos do álbum de estreia Maravilhas da Vida Moderna. Então vale a pena ficar ligado que deve chegar mais coisa boa aí. O Radar de hoje está chegando ao fim, mas se tu curtiu, tem reprise às 9h30 da noite. Tu também podes conferir esta e outras edições na nossa playlist no canal da TVE no YouTube, tá bom? Fica aí com o clipe da Jingle, a gente volta na quinta. Até lá!
dia do jeito certo e entrar no ritmo. O novo single Dúvidas da Dingo traz aquela sonzeira marcante, que não vai deixar ninguém parado. Com vocês, Dúvidas. Que me consomem, louco pra viver de tudo, súbita desilusão, uma vida parece tão pouco, dúvidas que me consomem. Quero lembrar coisas que eu não disse, mas você disse por mim. Já não sou igual. Se isso é um problema, então sabemos o final. O tempo vai passar sem pedir licença. Dúvidas que me consomem. Mas você disse por mim, já não sou igual.